Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Amém? Quem está alegre porque está na presença do Senhor? Quem crê que estas palavras são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim. Amém. O mundo espiritual está vendo. Então você que fez esse sinal, pode aplaudir esta palavra, pode dar glórias e aleluias, pode expressar esta fé com glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Aleluias. Os amados podem se assentar, glórias a Deus. Meus queridos irmãos, lendo estes versículos, o primeiro em especial, apresenta aí um homem, e a palavra diz que a arca, sendo levada para a casa dele, abençoou tudo quanto ele tinha, todas as suas coisas. Todas as pessoas de sua casa, de uma hora para outra, receberam grandes transformações, mudanças incríveis. Isto foi tão notado, tanta gente olhou para ele e percebeu as mudanças que estavam acontecendo na casa dele. Coisas que talvez ninguém esperava, que ele próprio talvez nem esperasse. Começaram a acontecer, as bênçãos do Senhor estavam sendo vistas em sua casa, ao ponto de chegar esta notícia até o palácio do rei. Não era coisa pouca. Meus irmãos, é como se, no ponto em que estamos em nossa vida agora, de repente, em todas as áreas, sobre todas as pessoas da nossa casa, sobre todos os negócios que temos, ou com os quais nós nos envolvemos, de repente, você começasse a ver a mão de Deus agindo sobre você, e aquilo que não era bom, começa a ficar bom, e começa a ficar ótimo, e você começa a ser mais feliz, e você começa a ser notado, e as pessoas olham para você, tem um brilho diferente, tem um olhar diferente, tem um sorriso diferente em você, e não restaria menor dúvida, a não ser dizer: o Senhor tem te abençoado. Aleluias. Sabe, queridos, e eu vou dizer uma coisa a vocês. A Jordana já ministrou aqui. Nós já louvamos um hino que diz respeito ao assunto da mensagem desta noite. Nós lamentamos porque tantas vezes pensamos só em nós mesmos. Lamentamos, e isso deve ser sincero dentro do nosso coração. Lamentar pelo fato de tantas vezes sermos indiferentes às coisas que o Senhor já tem realizado sobre a nossa vida. É como se não tivesse tanta importância o impacto da presença do Senhor na nossa vida. Nessa noite eu quero falar sobre o impacto
impacto da arca da aliança em nossa casa. Quero falar do impacto da presença de Deus nas nossas vidas, meus amados. E talvez você que esteja aí querendo bênçãos, vai entender que se você não cair no engano, se você não entrar para um despropósito de pensar que buscar ao Senhor é o mesmo que buscar bênçãos, ou então se importar somente com as coisas que você pode receber, sem desfrutar de quem é o Senhor, sem aprender quem Ele é, sem entender, sem experimentar, sem desfrutar a presença do Senhor na tua vida, meus amados irmãos, nós não vamos estar recebendo nada perto de tudo que Ele pode nos dar. Quem crê? Amém? Então aqui, quem é o homem das bênçãos aqui? É o Obed-Edom. Alguém já levantou a mão e disse eu, profetizou. Mas o homem da palavra é um tal de Obed-Edom. Você quer ver uma coisa? Olha, com sinceridade, irmãos, quem já ouviu falar do Obed-Edom aqui da Bíblia, levanta a mão. Vocês viram? Ele não é famoso. Pouca gente levantou a mão. Não está entre as estrelas do Evangelho. Por quê? Porque ele de fato não era alguém que aparecia. A Bíblia fala sobre ele só uma coisa: ele era o geteu. É só isso que fala dele. E o que é ser o geteu? Bom, pelos meus estudos eu tive essa curiosidade, busquei lá e entendi que ele era um levita, né? De um lugar chamado Gate não sei o que, irmãos, eu me perdoe, mas eu realmente não lembro. Ele é tão famoso, e o lugar onde ele veio era também tão famoso, eu não me lembro, era Gate alguma coisa, por isso que era chamado de o geteu. Bem, você pode pensar numa pessoa sem muita importância, sem muita expressão, né? E ele é quem aqui a Bíblia diz que recebeu a arca em sua casa, e isto lhe abençoou de uma maneira extraordinária. Amém? Nós temos muito o que aprender com isso. Porque a arca da aliança, amados, você já deve saber disso, ou pelo menos a maioria deve saber, mas quem não sabe ainda, entenda uma coisa: a arca da aliança, nos tempos do Antigo Testamento, representava o quê? Quem me fala? Quem grita aí? Representava a presença do Senhor. Amém? Então põe uma coisa na tua cabeça: a presença do Senhor, a presença da arca da aliança, assim como aconteceu na casa de Obed-Edom, a presença do Senhor na tua vida é o que pode trazer as bênçãos sobre você. Amém, amados? A arca é tão importante, este símbolo, esta representação da presença de Deus era tão importante, que Israel não ia para a guerra nenhuma, sem que a arca fosse levada em meio ao exército de Israel. Sabe, quando Josué vai atravessar o rio Jordão, né, os primeiros que tocaram a água, e no instante em que tocaram as águas do rio Jordão, este rio se abriu, né? Foi que? Foram justamente os levitas que carregavam a arca da aliança. Então você imagina, um rio bravo, perigoso, era impossível aquele povo todo atravessar, principalmente com mulheres, senhoras, crianças, idosos, era uma coisa incrível. Mas Josué, inspirado pelo Senhor, ordena que os sacerdotes, levando a arca, chegassem com ela à frente. Ao tocar, quando os pés dos sacerdotes tocaram aquelas águas, elas pararam. E a arca vai passando pelo meio do rio, ela vai na frente. E quando ela chega no meio do rio Jordão, ela para. E os sacerdotes, os levitas que carregavam a arca, ficaram parados ali. E aí o povo vem, e o povo passando pela arca,
E o povo sentindo a presença, e o povo passando pela arca, e vai passando todo mundo, e vai passando, e quando todo o povo estava do lado de lá, aí a arca vai, porque a presença do Senhor era com aquele povo. E isso trazia vitória, isso trazia milagres, isso você já viu, na casa de Obed-edom trouxe bênçãos, e a presença do Senhor traz bênçãos na nossa vida, sim, traz. Pastor, e é errado ir atrás de bênçãos? Bem, como eu já estava dizendo, se tudo que você quer é isso, amados, se o único propósito que você tem ao buscar ao Senhor é por conta das bênçãos que você precisa, você está perdendo tempo. Porque as bênçãos elas virão pela presença, você está me entendendo isso? Muitas vezes nós não damos a importância para essa presença, mas hoje eu quero dizer que a presença só não é tudo. Eu quero dizer que há algo mais, que é necessário, que nós precisamos entender. A Bíblia mostra que se a presença não for amada, não vai acontecer. Deixa eu te dizer, há um impacto com a presença de Deus. Na verdade, são muitos os impactos que a presença de Deus pode causar na vida de alguém. Um impacto é justamente isso, trazer bênçãos. E se você crê nisso, pode dar um glória a Deus agora. Pode dar um aleluia bem forte aí. Se você crê que a presença de Deus traz bênçãos para você, foi a hora certa de ter dado esse glória a Deus. Ela traz vitória, porque como eu disse, a arca estava em todas as batalhas de Israel. Sabe aquelas voltas que foram dadas ao redor de Jericó até que as muralhas ruíram? Pois então, a arca estava sempre na frente, representando a presença de Deus. E ela na frente, e o povo atrás. E quando você tem a presença do Senhor, e quando a presença do Senhor está contigo, e quando você sente a presença do Senhor, esta presença que traz o poder. Amém, amados? Então as vitórias é um dos impactos causados pela presença de Deus em nossa vida. Quem crê, dá um glória a Deus. Amém. Temos 2 impactos já. Mas engano é pensar que ela sempre vai trazer bênção e vitória. Que só o fato de estar lá com a representação dessa presença basta. E eu quero te mostrar isso em 1 Samuel, no capítulo 4, e no versículo 2. Deixa eu te mostrar isso, meu amado. 1 Samuel, capítulo 4, e no versículo 2, antes de ler, vou aqui em rápidas palavras te colocar esse contexto. Este povo do tempo do profeta Samuel, também de um sacerdote, de um sumo sacerdote chamado Eli, e nesse mesmo tempo Eli tinha 2 filhos que também eram sacerdotes, o Ofni e o Finéias. Bem, neste tempo, Israel foi atacado pelos filisteus. Então está acontecendo uma guerra. Sabe, é bom conhecer essa história, mas é bom pensar já, desde já, que em muitas ocasiões da nossa vida, nós também somos atacados, e nós também estamos numa situação de guerra. Nós temos que enfrentar uma situação, nós temos que enfrentar uma adversidade. E a igreja não pode viver enganada a esse respeito. Acho que você já não tem mais aquela história do blindado. Tantas e tantas vezes as provas acontecerão, sim. E aqui estava acontecendo com Israel. O que é Israel? É a nação de Deus, é a nação do povo de Deus. Os filisteus atacam,
E em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2 diz: e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Deixa eu te dizer, já logo no primeiro combate, Israel perde 4.000 homens. Era um tempo em que as pessoas nem se importavam com a arca, a tal ponto de, neste momento, a arca não estar no meio deles. Sabe, irmãos, eu vou testemunhar rapidamente aqui. Eu não consigo imaginar como seria enfrentar os meus desafios se eu não sentisse que Deus está comigo. Eu já nem sei mais quantas coisas eu teria jogado para o alto. Eu já nem sei mais quantas coisas eu teria simplesmente dito: olha, para mim não dá mais. Mas com a presença de Deus, eu sempre sinto que Ele está comigo. Eu sempre sinto que se a vitória vem, se os dias passam, e se eu consigo entender as coisas que Ele tem feito em minha vida, através do seu poder. Sabe, queridos, então, esse foi só um pequeno testemunho, mas neste momento, 4.000 homens foram perdidos. Nós estamos ali no versículo 2. A Kátia vai colocar o 3, que é o seguinte, e vocês vão ver aí o que acontece. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Alguém aqui já fez aquela pergunta: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Alguém já parou um dia diante de uma situação qualquer e disse assim: eu não sei o que Deus está querendo me mostrar? Bem, eles fazem esta mesma pergunta e em seguida tomam uma decisão: tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Deixa eu perguntar para a igreja: eles estavam fazendo o que parecia ser certo, sim ou não? Vamos trazer a arca. Sem a arca nós já perdemos 4.000. A arca não estava aqui. A presença do Senhor não estava aqui. Vamos trazer a presença do Senhor. Busquem a arca. A ideia foi dada e foi exatamente o que fizeram. Agora eu vou te levar ao versículo 12. Com a presença da arca no meio daquele povo, vê o que aconteceu. Versículo 12. Desculpa, 10. O 10. Vamos lá. Leiam comigo. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. Quem foi ferido? Quem atacou? Você sabe que a Bíblia, quando fala foi ferido, quer dizer perdeu. Esse é um sinônimo de perdeu. Perdeu a guerra. E eles fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel. Quantos tinham caído sem a arca? A arca está lá agora. Quantos caíram? Irmãos, o que aconteceu? A arca não estava lá? Como que agora morreu 30.000? Piorou a situação. O que nós precisamos entender, amados, é que tantos e tantos ao longo dos relatos bíblicos, de Gênesis ao Apocalipse, assim como aqueles relatos que a gente ouve na igreja, na internet, aqueles que dão testemunho do poder de Deus, você vai entender
que aquele que convida o Senhor Jesus para entrar em sua casa, meus irmãos, o Senhor Jesus entra, Ele não está escolhendo a casa dos santos, Ele está escolhendo a casa de pecadores, Ele sempre está no meio dos doentes, Ele sempre aceita o convite. Nesse tempo, a arca estava lá, a presença podia ser vista, mas o que faltava? Nesse tempo em que o povo não estava nem aí com Deus, nesse tempo em que os sacerdotes estavam brincando com as coisas de Deus, Ófines e Finéia levava tudo na brincadeira. É como se Deus não tivesse importância nenhuma. É como se o fato deles estarem se sentindo bem fazendo o que faziam era suficiente para que as bênçãos estivessem garantidas. É como se apenas ter o símbolo, a representação da presença de Deus fosse tudo. Mas nesta palavra nós vemos que não funciona assim. Por quê? Porque não tinha honra à presença de Deus, não existia um amor pela presença de Deus, a presença de Deus não era estimada por eles, não era valorizada, era como uma coisa qualquer. Então não adianta, você pode até ter a presença. Observem, na ceia que o Senhor realizou, a última, com os seus discípulos, Jesus estava presente lá, sim ou não? Ele estava lá, não estava? E estavam também os 12. A presença de Deus trouxe bênção, trouxe unção, trouxe poder sobre todos, menos porque o coração de Judas estava nas 30 moedas de ouro, e não na presença do Senhor Jesus naquele lugar. Vocês estão entendendo, amados? Deixa eu te levar em Lucas, para você ver como é isso. Lucas capítulo 7, versículo 36. Olha o Senhor Jesus presente nesse lugar. Olha lá. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Está entendendo? Um fariseu pede para Jesus, viu? Vem jantar comigo na minha casa. A palavra diz que ele, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eu vou te perguntar, Jesus estava presente ou não? Jesus é Deus? A presença de Deus estava ali? A presença de Deus pode estar na nossa casa. Mas qual é o impacto? O que isso vai realizar na nossa casa? O que vai trazer esta presença? Vamos ver o que aconteceu? Vai no versículo seguinte, o 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, uma Ebed-Edom da vida, que ninguém dava nada por ela, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, o que ela fez? Ela levou um vaso de alabastro com unguento. Eu vou pular alguns versículos, porque eu creio que muitos já sabem dessa história. Sabe que ela gastou aquele perfume aos pés do Senhor Jesus. Sabe que ela teve que enfrentar aquela barreira para poder chegar naquela mesa. Aquela mesa do fariseu não era uma mesa que todo mundo podia chegar chegando, não. Ela, por exemplo, não era benquista naquele lugar, mas ela entrou. Porque ela não estava olhando para o fariseu, ela não estava olhando para quem estava sentado ali, ela estava olhando para quem? Para quem? Então, quando eu olho para Jesus, irmãos, eu não fico olhando mais nada. E ela não ficou olhando mais nada, não. Ela pegou o seu vaso de alabastro. E ela vai até ele, derrama sobre os seus pés e começa a enxugar os pés com o cabelo. Mas e o fariseu? Qual foi o comportamento dele? Deixa eu pegar essa palavra aqui na minha Bíblia
ver qual é o versículo, é o 44. Olha só, Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão, Simão era o fariseu: vês tu essa mulher? Está vendo, Simão? Essa mulher que você está pensando aí, que eu sei que você está pensando, porque com Jesus, irmãos, não tem jeito. Você pode até não saber o que eu estou pensando agora. Minhas intenções, você não deve saber quais são. Agora Jesus sabe. Sabe as minhas e sabe a de todos que estão aqui. Ele sabia muito bem as intenções de Simão. O que estava lá naquele coração? Onde já se viu um homem desse, tão famoso, todo mundo procurando para poder fazer milagre, para receber milagre aí, um homem que fala coisas bonitas assim, recebe uma pecadora desse tipo. Olha o jeito que ele está tratando a pecadora. Já não era para ter dado um para com isso? Mas Jesus não. E aí, conhecendo esse coração do fariseu, Jesus diz para ele: olha, vês tu essa mulher? Simão, eu entrei em tua casa. Eu pergunto, irmãos, a presença de Jesus estava ali ou não? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. 45. Não me deste ósculo, para quem não sabe é um beijo, você não me deu um beijo. Você não me recebeu com carinho. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. 46. Por isso, eu te digo, que os muitos pecados daquela mulher serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Entenderam? Ou seja, a presença do Senhor Jesus na casa de Simão não trouxe nada para ele. Nenhuma bênção, nenhuma vitória, não teve nenhum acontecimento, não teve ninguém da casa dele, ninguém da família sequer é citado nessa palavra. Nós nem sabemos se estava lá. Nós sabemos que tinha uma mesa, sabemos que ele estava de bem com a mesa, mas de mal com Jesus. E a mulher, ela invade esse local. Porque, irmãos, é assim. A gente quer a presença do Senhor Jesus, a gente invade. A gente não fica quieto esperando. A gente não fica testando. A gente não fica só vendo como Ele está fazendo na vida de um e outro. A gente não fica só ouvindo os testemunhos de bênçãos e vitórias que os irmãos estão dando aqui. E para a glória de Deus. Eu hoje comecei a pensar, quando essa palavra veio, quantos Obed-edoms tem aqui na nossa igreja, quanta gente tem sido abençoado. A Ana Leide contou aqui um testemunho, meus irmãos, que sinceramente, com palavra alguma, a gente vai conseguir entender o que ela enfrentou. Vocês entenderam os problemas que ela tinha? Sangue no pulmão é uma coisa para morrer. As cirurgias que se complicaram era uma coisa que sabe-se lá qual o efeito que daria. Mas ela está aqui dizendo: foi o Senhor quem me curou, glórias a Ele, eu reconheço isto. Ela disse: a presença do Senhor Jesus é importante, porque no meu trabalho tinha um rapaz que era ateu, que tinha um problema, e a gente não se conformou com o problema. Por quê? Porque quem tem a presença do Senhor Jesus, irmãos, não vê limites para bênçãos e vitórias. Você está sendo chamado aqui nessa noite para entender que à medida que você chama o Senhor Jesus, Ele vai ao teu encontro, Ele começa a participar da tua vida.
Mas o que a presença dele vai trazer sobre você, se vai te usar, se vai realizar milagres na vida de outras pessoas, se a sua vida vai ser transformada. Qual é o impacto que isso vai dar na tua vida? Vai depender do quanto você honra, do quanto você ama a presença do Senhor. Não vai adiantar dizer eu tenho a presença. Mas o que importa é, eu amo a presença do Senhor. Jesus na cruz, um bandido do lado direito e outro do lado esquerdo. A minha pergunta é, o Senhor Jesus estava presente ali, sim ou não? E os outros dois também não estavam na presença? A distância entre Jesus e o bandido da direita era o mesmo entre Jesus e o bandido da esquerda. Então o que faz a diferença não é a presença, mas é o quanto nós honramos essa presença. Então um deles vai logo testando Jesus. Você não é o rei dos judeus? Você não é o filho de Deus? Você não tem todo poder? Você não veio para libertar Israel? Então desce dessa cruz, salva você e salva nós. Que fala, irmão. Uma fala que tantas vezes a gente vê igual no nosso meio, o mesmo teor. Gente testando o Senhor Jesus, dizendo que Deus é esse. É tão triste, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Que Deus é esse que permite que aconteça tal coisa. Mas o outro não. O outro diz, eu mereço estar aqui. Eu fui um ladrão, um bandido, um sem vergonha a minha vida toda. Eu sei por que eu estou nessa cruz. Mas ele nada fez. E aí vem aquela honra que ele dá ao Senhor. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Essa noite tem gente que numa palavra pode ser alcançado pelo impacto da presença do Senhor Jesus em suas vidas. É só você dizer, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Você sabe, o destino de um foi o inferno e o destino do outro foi o paraíso, presença do Senhor. Aleluias. As coisas podem não estar boas para você agora, mas o Senhor Jesus está contigo. Na oração que ele fez ao Pai, ele disse, orando pelos seus discípulos, disse, Pai, todos os que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu e ele somos um, assim como eu e o Senhor também somos. Pede proteção, pede a bênção do Pai sobre todos, e no final ele conclui dizendo, eu estarei com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez os desafios que você tem enfrentado, as situações que você tem vivido, as coisas que você tem visto ou ouvido, elas podem estar causando uma dúvida no teu coração. E a dúvida é a seguinte, será que o Senhor Jesus está comigo mesmo ou não? Então eu quero te afirmar nesta noite, você estava incluído nas orações do Senhor Jesus, e pelas palavras dele, ele nunca, jamais faria uma oração ao Pai que não fosse verdade. Então de maneira nenhuma ele te lança fora, e ele sim está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então agora a questão não é se ele está presente ou não. A questão não é se ele tem poder de dar vitória ou não. A questão agora não é se ele tem poder para abençoar, e nem se ele quer abençoar, porque posso te falar, ele quer. Ele quer te abençoar. Mas quando as bênçãos não vêm, irmãos, nós precisamos
entrar para essa palavra e ver o quanto nós amamos essa presença. Eu não posso entender que alguém que simplesmente tem no convívio com o Senhor Jesus, no relacionamento com o Senhor Jesus, tão pouco tempo para dar honras a Ele. Como consegue ser como na música, tão indiferente às coisas que Ele faz? Irmãos, essa igreja, ela está repleta de testemunhos de bênçãos do Senhor. Olha, um dia, sinto agora, e a gente vai fazer um dia só de testemunho, e vocês vão ver que esse culto vai demorar muito mais do que 2 horas. Se cada um vier aqui para contar, gente que era considerada completamente largada, esquecida, abandonada, triste, solitária, hoje é feliz. Hoje um sorriso desta pessoa representa muito mais do que nós podemos imaginar de alguém. A felicidade que vem de um ex-triste. E gente que foi abençoado com compra de casas, de apartamentos, de terrenos, de empresas, gente que foi promovida, gente que tirou habilitação, gente que foi curado, gente que foi restaurado, casamento que estava acabado e o Senhor Jesus levantou. Quanta gente voltando a ter esperança, quanta gente voltando a ter paz, quanta gente podendo viver um novo tempo. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor está entre nós, e aqui tem gente que ama ao Senhor, que dá glórias ao seu nome, que não retém um aleluias, que não se envergonha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar, irmãos, assim, querendo entrar num monte de coisa, mas eu deixei que o Espírito Santo conduzisse, e agora eu olho para o relógio e... quero te dizer que eles perderam aquela guerra, e o Senhor permitiu que aquela arca fosse levada pelos filisteus. Ouçam bem, o Senhor permitiu que um povo incrédulo levasse a arca da aliança, porque ele não quer representação, ele quer verdade. Ele não quer uma palavra, eu amo o Senhor, eu amo a sua presença, não. Irmãos, a arca é chamada a arca da aliança, e não a arca da bênção, não vamos confundir não. Ela abençoa, ela traz vitória, ela muda corações, ela dá direção, ela vai na frente, ela dá poder, mas ela é a arca da aliança. Sabe o que significa aliança? Também chamada a arca do concerto. É da aliança feita entre Deus e quem, irmãos? E os inimigos? Não. Uma aliança feita entre Deus e nós. É por isso que dentro da arca estavam as tábuas dos mandamentos. Porque para quem acha que não, o que o Senhor Jesus quer de nós diante da arca da aliança, diante de sua presença, é obediência, respeito. Ele quer que você valorize essa presença. Ele quer que a tua vida seja um testemunho de quem tem a presença do Senhor e ama esta presença. E aí Ele desce bênção, e aí Ele desce vitória, e aí Ele te usa, e a vida de uma pessoa como Obed-Edom é lembrada até hoje como um modelo de pessoa abençoada. Eu quero que você seja o modelo de uma pessoa abençoada nos nossos dias. E oro ao Senhor por cada um, para que seja assim. Que isto seja assim. Os filisteus levam a arca da aliança. Quando chegou lá, era um povo idólatra, Flávio. E eles tinham lá um templo de um deus deles lá. Não lembro nem o nome do desgramado. Mas... deixa eu ver aqui. 1 Samuel 5, versículo 1. Não lembro nem o nome do Deus lá, do coisa lá. Mas enfim, está lá, ó.
Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer até o Asdod. E depois, tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. É Dagom o nome do trem. Aí puseram junto do Dagom. Pensa nisso. A estátua do Dagom, que era um deus, segundo o que eu pesquisei, aí era um deus metade homem, metade peixe. Estava lá, alto, grandão. Pegaram e colocaram a arca de Deus lá, no mesmo lugar. Sabe o que aconteceu no primeiro dia? Vê se está no 3 aí. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-la no seu lugar. Caiu. Está igual o Tiaguinho, quando eu falei, caiu, a estátua caiu. Levantaram de novo. Vai para a segunda noite, o que aconteceu? E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça do Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco do desgramado ficou. Porque um dos impactos que o Senhor causa na vida daquele que ama, que honra a arca do Senhor, é a remoção de toda idolatria, tudo aquilo que pode ficar no lugar de Deus em tua vida, o Senhor está removendo. Sabe por quê, irmãos? Porque é Ele quem te abençoa. Sabe por quê que Ele quer que você o ame? Esse é o primeiro mandamento, porque Ele sabe que toda estátua, todo ídolo, tudo aquilo que você colocar no lugar de Deus na tua vida, em frente a Ele, vai ser quebrado, e você é quebrado junto. Mas Ele está dizendo, vamos remover a idolatria, vamos, eu vou contigo, me chama, eu estou presente na tua vida. É só você me chamar e eu estarei contigo. Mas eu quero o teu amor, eu quero a tua honra, eu quero o teu respeito, eu quero o teu esforço. Eu quero que você olhe para mim com carinho e saiba que fui eu quem te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e te coloquei nesta terra boa para você prosperar, para você ser abençoado, para você enriquecer espiritualmente e materialmente. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém, meus amados? E bom, a hora que aconteceu isso, eles cismaram e falaram assim, essa tal dessa arca do Deus de Israel não está dando certo nesse lugar, já quebrou a nossa estátua, E resolveram dar oferta para Deus e Deus não aceitou. E aí vem um negócio, irmãos, deixa eu ver, o horário já está avançado. Mas um dos impactos na presença, quando a arca está na presença, na presença de incrédulos, irmãos, não dá certo. A arca na presença dos incrédulos não funciona. Deixa eu te mostrar só mais essa aqui. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 9. Os caras doidos lá para entender o que estava acontecendo ali. Mas é simples, a arca não estava no lugar certo. O Senhor quer estar presente no meio do seu povo, amém? Mas não no meio de incrédulos. Por que Jesus fez poucos milagres em Nazaré? Que era uma cidade que não via Jesus como Jesus, não honrava como filho do homem, mas honrava não, tinha ele como filho do Zé e da Maria. A Bíblia diz, poucos milagres aconteceram lá. Mas tentaram de tudo aqui, e não sei o que, aconteceu esse acontecido aqui. Versículo 9, e sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação. Vexação é um nome bonito para falar uma vergonha. Pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Dá para imaginar o que aconteceu? Quem é que podia pensar numa situação dessa? Irmãos, o povo não podia sentar. Horas e horas de pé e dizendo, eu estou com um probleminha. O outro virava e dizia, rapaz, pois me deu o mesmo negócio.
Velho, mas eu fui no banheiro e o negócio, nem a paz do céu, o que está acontecendo aqui? Esse foi um impacto da arca no meio de um povo incrédulo. Então, esse negócio de pensar que a presença resolve tudo, irmãos, mas se você ama, muda tudo. Se você honra, está livre da vergonha, pode ficar sossegado, vai continuar sentando, está tudo bem, mas você tem que honrar a presença. Bom, saiu dali, espirrada. Tira essa arca daqui urgente. Tacaram num carro de boi e mandaram para a casa de um tal de Abinadab. Esse Abinadab era um sacerdote, era um levita, um homem entendido, sacerdote na categoria do Arão, que recebeu a arca na casa dele, e a arca na casa dele ficou 20 anos. 20 anos ficou na casa de Abinadab. Pergunta para mim, quantos milagres aconteceram lá naquela casa? 0. Nenhum. 20 anos. Pergunta, quantas vezes a Bíblia diz que eles foram atacados por inimigos e venceram as batalhas? Nenhuma vez. Nada de bênção, nada de vitória, ninguém melhorou de vida, não mudou absolutamente nada na casa de Abinadab. Quando Davi é autenticado como rei de Israel, reconhecido como rei, ele começa o seu reinado, tem algumas vitórias, e ao contrário do que fez Saul, ele disse, eu não posso governar sem a presença de Deus. Ele se incomodou, cadê a arca? Cadê a arca? Nós precisamos da arca. Esse era Davi. Saul não. Saul deixou a arca na casa do Abinadab. Nem lembrou disso. Não preciso dizer que a história de Saul é uma das mais tristes de toda a Bíblia. Uma vergonha a história de Saul. Mas Davi é diferente. Eu preciso da arca, vamos buscar a arca. E mandou buscar a arca na casa do Abinadab. Quanto tempo a arca estava lá, irmãos? 20 anos. E o Abinadab pede para um dos filhos, para vários filhos deles, olha, vai, leva essa arca para lá, bota em cima de um carro de boi. Tudo errado, irmãos. A arca não podia ser carregada em carro de bois, tinha regras, era tão sagrada, tinha regras. Só sacerdote podia levar, não podia tocar na arca, tinha que colocar um bastão, uma haste. Eles podiam tocar na haste, mas não podia tocar na arca. Todo levita sabia disso. Todo sacerdote sabia disso. A arca fica 20 anos na casa do Abinadab e não faz nada. Irmãos, isso é igual um crente com tanto tempo na presença do Senhor e parece que não aconteceu nada. Como o Abinadab tratava essa arca? E quer piorar a história? O filho dele, um tal de Uzá, está carregando a arca. Depois que Davi mandou levar para Jerusalém, ele está carregando ali. Carregando não, estava no carro de boi, ele estava só ali do lado. Chegou um certo ponto, não sei se você conhece a história, a arca passou em cima de umas pedras, num buraco lá, e ameaçou tombar. E aí o que ele faz? Toca na arca para segurar, para ela não cair. O que aconteceu com ele? Morreu naquela mesma hora. Alguns até dizem assim que Deus é esse, mas eu te digo, a Bíblia diz que foi uma imprudência. Então naquela família, além de não acontecer milagre nenhum, ainda levou um filho morto, fuzilado. E o Davi fica com medo, então ele fala, pera um pouquinho, não dá. Depois dessa, por mais que eu queria trazer a arca para Jerusalém, eu agora estou com medo. Isso faz você entender aquele primeiro versículo que a gente leu, né, em 2 Samuel 6, faz você entender por que Davi temeu. Davi temia trazer a arca por causa disso, porque Uzá tinha morrido, foi exterminado ali na hora, irmãos, virou pó, cinza, não sei como é que ele morreu, mas eu sei que foi fulminante o negócio. E Davi com medo, Davi temeu por causa disso. E aí sabe o que ele fala? Ele fala assim, nós precisamos colocar em algum lugar. A casa de quem nós vamos colocar? Do Obed-Edom.
põe lá, dê o que der. Agora, interessante, o Obed-Edom, quando ele foi informado por alguém, não sei quem, chegou lá, o Marcelo vai ser o Obed-Edom agora, tá bom? O Bedão. Bebé. Seguinte, velho, o rei mandou botar a arca na sua casa. Na minha? Você deve ter falado na minha, né? Foi assim que você falou? Na minha casa? Como assim? Não, pois é, cara. Mas por que ele não leva para Jerusalém? Por que ele não leva para Jerusalém? Não, só, cara, não queria nem te falar, mas ó, não está aqui quem falou. Mas o negócio é o seguinte: estavam trazendo essa arca lá da casa do Abinadab para Jerusalém, e um coitado lá de um desavisado acabou botando a mão na arca sem querer, velho. Tá lá, tá todo mundo falando, tá dando no Instagram, você já leu? Puta, só dá isso, está arrebentando no YouTube isso aqui, cara, o cara que morreu carregando a arca. E o Obed-Edom? A Bíblia não fala que ele ficou perdido com isso. Ele aceitou a situação, está a arca na casa dele. Passa 3 meses, e vem bênção, e vem vitória, e vem transformação, e vem cura. E eu peço para a igreja levantar, porque eu sei que nesta noite tem gente que ama a presença de Deus, e se é o teu caso, meu amado irmão, eu te digo, é só esperar as bênçãos, porque elas vão acontecer. Mas se você está meio desapercebido, se você está assim, meio confuso, deixa eu te falar, a diferença entre Davi e Saul, foi que Saul foi escolhido pelos homens, mas Davi foi escolhido pelo Senhor. Aleluias. As nossas escolhas, há de se tomar cuidado com elas, irmãos, amém? Porque quando é Deus quem escolhe, Deus te escolheu, você está aqui, Deus te escolheu, Deus escolheu, e a presença do Senhor está contigo, e se você amar essa presença, vai lá no último versículo que eu quero ler lá em 2 Samuel, aí fala lá o quê? Ó, a diferença, irmãos, não? É aí, irmãos, entendam isso. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem. E o motivo, irmãos? Leiam comigo. Abençoou tudo quanto tem por... Vamos ler de novo. Por... Quem vai amar mais a presença do Senhor Jesus aqui? Você pegou no teu espírito? A gente diminui o amor por certas coisas, irmãos, e aumenta o nosso amor pela presença do Senhor. Amém? Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui estamos, Senhor, tendo recebido a tua palavra. Pai querido e amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que receba o nosso muito obrigado nessa hora, a nossa gratidão, porque a tua presença está conosco, Senhor, e nós temos ouvido bênçãos de todos os lados aqui, Deus querido. O Senhor tem feito, o Senhor tem realizado, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem levantado vidas. Eu tenho visto gente, Senhor, sendo abençoado no trabalho, gente sendo abençoado financeiramente. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada uma destas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre este povo. Mas sobretudo, Deus querido, nessa noite, diante da Tua palavra, eu quero te pedir, fortaleça, Senhor, o nosso coração, que o poder desta palavra venha para nos tomar, Deus querido, e entender que tão importante quanto a presença, sim, sem a presença não dá nada, Senhor, mas com a Tua presença, presença amada, respeitada, presença honrada, ensina-nos, Deus querido, fortaleça-nos, Senhor, para honrar a Tua presença, Senhor, com os nossos lábios, com a nossa vida, com o nosso trabalho, Senhor, com a nossa dedicação, com os nossos testemunhos. Pai, esse é o pedido, é o desejo do meu coração, e assim eu entrego ao Senhor agora junto com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todos digam juntos a uma só voz, nesse nome, é o nome que tem poder. Vamos glorificar, vamos dar honra, vamos mostrar o nosso amor a este nome. É Ele, só Ele que nos dá vitória, só Ele que traz sobre nós as bênçãos, e agradecemos, Senhor, por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.